E aí, galera, vamos que vamos de história? Vamos, oitavo ano, vamos voltar para nossa período regencial, período que a gente tinha parado na outra aula, só que a gente falamos da questão política administrativa. Essa semana nós vamos fechar essa questão do período regencial falando das revoltas. O período regencial é reconhecido por um momento muito turbulento da nossa história, tá? Que fica entre o primeiro e segundo império. Esperando, né, a idade de maioridade do imperador, Dom Pedro II, já que seu pai já tinha abdicado, estava a caminho de Portugal. Nós vamos ter vários conflitos aqui. Há uma galera que está lutando, porque ainda acredita que a volta de Dom Pedro I seria o mais interessante, tanto que é aquele grupo ligado àqueles políticos do Partido Português, né, do grupo que também brasileiro ligado aos restauradores, que ainda acreditavam numa grande mudança, né, de voltar o imperador a ser, né, o imperador do Brasil, Dom Pedro I. E em cima disso também vai haver algumas situações aqui, né, que é bom a gente entender, que são conflitos locais pela questão do abandono. Desde a ideia do Marquês de Pombal, que transfere, né, a capital da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro, o Nordeste ficou cada vez mais abandonado. Então você vai ter aqui alguns conflitos, né, algumas revoltas, porque com essa questão do período regencial, apesar de haver dois partidos, no momento, no início três, depois dois partidos que lutam, né, por esse poder político, você na verdade você tem essas regiões totalmente abandonadas, né, regiões que já estavam ficando não só a distância geográfica, mas a distância política e econômica do grande centro que era o Rio de Janeiro. Então o norte do Brasil mais ainda, que esse grupo aí já estava tanto que aquelas revoltas ainda no período colonial, como a revolta de Beckman, é um exemplo disso, são revoltas por causa da questão local mesmo que vivia essas províncias mais do norte. Bem, em cima disso, nós temos três revoltas aqui que são extremamente importantes, porque elas vão ter características totalmente diferenciadas. Primeira revolta é a insurreição Nagô, de 1835. Na verdade, se fosse fazer o certo, seria um vídeo para cada uma dessas revoltas, porque elas vão ter aspectos totalmente importantes e diferenciados. A insurreição a revolta dos malês, ou insurreição Nagô, como é conhecido, porque na verdade esses grupos de escravos e ex-escravos alforriados e escravos, eles tinham uma característica interessante. Eles eram muçulmanos e por isso sabiam até ler, porque todo muçulmano tem que saber ler o Alcorão. E por eles serem letrados, né, não dizendo que os que eram letrados fossem inferiores, mas por eles serem letrados, eles eram mais ainda contestadores e criavam muito mais dificuldade para a dominação, né, dos seus senhores. E esse grupo, eles vão fazer de forma, né, passando de um para o outro, a ideia de uma grande revolta em que eles vão marcar para matar todos os brancos, né, e outros e mulatos, mestiços que fossem ligados a esses brancos que, né, escravizavam eles lá na Bahia. Essa revolta é basicamente na Bahia, tá? E esse grupo, todos eles eram da nação Nagô. Só que eles vão receber o nome de malês porque na língua iorubá, Imalê quer dizer muçulmano, tá? Então, devido à religião deles, e lembrando que a Bahia, né, junto com o Rio de Janeiro, eram as províncias com a maior quantidade de população negra, né, a maior população de escravos, e lembrando que a Bahia sempre foi o berço das religiões afro. E nesse conceito, esses grupos eram até diferenciados. E eles vão tentar revolta, né, vão ser massacrados, né, acaba o sonho haitiano brasileiro, né, os malês eles vão ser massacrados, alguns vão ser executados, mas alguma parte vai ser mandado para fora, principalmente de Salvador, né, alguns estudiosos dizem até que alguns grupos vieram para o Rio de Janeiro e viveram ali ao redor da pequena África, no centro do Rio, né? E alguns vão ser deportados mesmo para a própria África. Então, em cima disso tudo, né, vai criar-se também leis mais agressivas contra escravos que tentam revoltas, né, que sempre foi um grande medo do Brasil, até de trazer às vezes as populações para os eventos políticos por causa da questão da preocupação da grande quantidade de população negra que existia e de mestiços nesse país. Bem, outra situação complicada é a cabanagem. E a gente tem dois cabanos aqui famosos. Essa Guerra dos Cabanos aqui, 1832 e 1835, isso aqui é em Alagoas e Pernambuco. Tá? O Pernambuco é um centro de revoltas. Tá?
junto com a Bahia, é o local que mais tem revoltas. Pernambuco ainda supera a Bahia. Essa Guerra dos Cabanos também é conhecida como cabanagem, mas aí fica a diferença, né? E esse conflito aqui, essa revolta, ela é bem menor, por mais que você vê tantos anos aqui, 3 anos, mas é uma revolta que não vai ter muita consistência, tá? E Cabanos daqui, como cabanagem aqui em cima, é relativo aos grupos mais pobres que estão nessas revoltas, que viviam aqui, essa cabanagem, que é no Pará, 1835 a 1840, e é um evento que começa nos grupos mais ricos, poderosos, e vai chegando nas populações mais pobres, que eram as populações que, na verdade, viviam, né, abaixo de qualquer questão de cidadania. Eram as populações, principalmente, que viviam nos rios, ao redor dos rios dos igarapés. E aí viviam naquelas famosas cabanas feitas né, de madeira, de palhoça, e por isso vai ganhar esse nome de cabanagem, né, de cabanagem. Outra revolta muito importante, então sempre lembrando, essa aqui no Pará, essa aqui em Pernambuco e Alagoas, é a Guerra dos Farrapos, que essa dura 10 anos. E essa você pode observar que quando acaba o período da regencial, ela continua. Ela dura 10 anos, ela entra no Segundo Império e só vai acabar com um acordo entre os revoltosos e o governo imperial. Essa revolta era interessante, primeiro porque você vê como que a elite sempre é tratada. Em todas as outras revoltas aqui, a elite é sempre perdoada, mas algumas, como tem a força dos mais pobres, dos populares, os seus líderes são exterminados. Né? Nós vemos aqui a balaiada, né, no Maranhão, que balaiada por causa dos balaios que esses grupos mais pobres faziam, né, de 1938 a 1940. A Sabinada, que só ganha esse nome por causa do líder, tem o sobrenome de Sabino, na Bahia também, a 1837 a 1838. As Carneiradas, em 1834 a 1835, e outras revoltas que são tantas revoltas que algumas a gente vai só falar os nomes aqui, ó. Revolta dos Guanás na Bahia, as Carneiradas foram em Pernambuco, a insurreição de Crato na cidade do Ceará, por isso até a insurreição no Crato, a Abrilada em Pernambuco, Setembrada em Pernambuco, Novembrada em Pernambuco, tá? Revolta de Carrancas em Minas Gerais, as Rusgas Cuiabanas no Mato Grosso, né, a região centro-oeste, 1834, e a Setembrada no Maranhão, 1831. E aí, uma revolta muito interessante para a gente aqui, que tem a ver com a revolta dos malês, é a revolta de Manuel do Congo, aqui no Rio de Janeiro. Essa revolta, o Manuel do Congo era um escravo, essa revolta acontece em 1838, e é muito interessante para a gente aqui da Baixada, porque é aqui pertinho que ele vai ser executado. Essas revoltas é lá no Vale do Paraíba, né, Fluminense, onde havia muita plantação de café. E o Manuel do Congo ele vai ser executado na cidade de Vassouras, que fica aqui na região serrana, próximo a Paracambi, Japeri, né? Então esses eventos, interessante é como que são tratados, né? Todas as vezes que terminam, são executados os grupos populares, né, de forma muito dura, porque não há uma preocupação, né, com esses grupos. Na verdade, é para mostrar até a população que ela tem que se submeter às condições que as elites impõem. Né? Essa construção oligárquica no Brasil, ela sempre permaneceu. E aí, até às vezes, quando a elite está à frente, no momento crucial que a elite vê que os populares têm muita força, eles esvaziam isso, né? E acabam os populares pagando o preço no final da história. Mas todos esses conflitos é sempre a necessidade principal de cidadania que o Brasil não tem. Tá? E a questão de alguns grupos observarem que esse governo regencial não atende às demandas que o país precisava. Tanto que você vai acabar muito desses eventos, os focos de resistência, com a chegada de Dom Pedro II. Só que o menino Dom Pedro II, ele ainda vai enfrentar a questão da farroupilha, também conhecida como Guerra dos Farrapos, Revolta dos Farrapos ou Farroupilha. Tanto que até hoje no Rio Grande do Sul é comemorado a data da farroupilha, as vestes tradicionais, festas, né? Você observar que você vai ver muito, né, nomes de Bento Gonçalves no Rio Grande do Sul. Você vai ver a própria sede do governo estadual se chama Palácio Piratini,
e é em homenagem ao que é a República do Piratini, que foi fundada pelos rio-grandenses nessa revolta da Farroupilha. Eles vão fundar duas repúblicas. República do Piratini, que fica no Rio Grande do Sul, e ali na região, né, de Santa Catarina, a República Juliana. Né? São duas repúblicas que eles vão fundar e vai durante muito tempo haver uma ideia mesmo de virar um novo Uruguai, essa região do sul. Né? Tinha uma série muito famosa na Rede Globo chamada Casa das Sete Mulheres, que trabalhava essa ideia desses eventos da Farroupilha. E a Farroupilha, ela só vai ser resolvida numa grande negociação, né, que na verdade esses caras não saem como revoltosos. Diferente dos outros aqui, saem todos eles como revoltosos condenados, os farrapos eles vão sair como heróis, principalmente regionais até hoje. O Rio Grande do Sul se orgulha desse evento até hoje. Isso é importante a gente entender para a gente ver como que é essa construção da elite. Porque aqui quem está à frente das revoltas eram os senhores estancieiros, donos de muitas cabeças de gado, senhores ricos e poderosos. Né? Então não há uma ideia de execução, uma ideia de perdão e de diálogo. Aqui também vai ter uma grande figura de um revolucionário italiano chamado Giuseppe Garibaldi, que vai estar na luta pela unificação da Itália tempos depois. Bem, aí a gente tem uma ideia, né, muito importante de como que foi esse período regencial, um período extremamente conturbado e que por isso há necessidade do famoso golpe de maioridade, em que o imperador ainda com 14 anos ele é colocado uma lei em que ele se transforma em maior para que ele pudesse governar o país e acalmasse toda essa crise, né, locais que existia contra o período do governo regencial. Bem, galera, fiquem com Deus, até a próxima. Semana que vem a gente já vai entrar em Segundo Império.